Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta no Conexão Norte, uma produção do PAN, tá certo? Juntamente com o nosso perfil. E para começar a noite, vamos ouvir essa musiquinha aqui da Euterpe, minha amiga lá de Roraima. Olha só que música linda. Pimenta com sal. Pimenta com sal da Euterpe, minha querida amiga Euterpe, um abraço, nunca mais veio aqui em Rondônia. Quando passar essa fase aí da epidemia, a gente te espera aqui, viu? Muito bacana. Pessoal, olha só, a gente está aqui hoje para conversar com o secretário de Cultura de Roraima, tá certo? O senhor Max Johnson Castro. Daqui a pouquinho a gente chama ele. Para quem não está acompanhando, quem está começando hoje, esse espaço aqui é destinado para discutir a arte e a cultura do Norte, né? Como todos sabemos, ontem teve a aprovação da Lei 1075 de emergência cultural. E a gente está nessa luta aí, né? Semana que vem está indo para o Senado, então se você conhece um senador, entre em contato com ele, fala, senador, dá um apoio aí pra gente, para que tudo dê certo, essa lei vá lá para a presidência e tudo, né, corra como a gente espera, tá certo? O secretário já está aí online, daqui a pouquinho eu chamo ele. Eu quero mandar aqui um abraço para a Olegária, minha produtora querida, tá certo? O Francis Madison e a Ana Oliveira, que são produtores do PAN, né, parceiros aqui nessa semana de lives com os secretários de cultura da região Norte, né, a gente está discutindo aqui, falando um pouco, conhecendo um pouco o trabalho de cada secretaria, que é importante também, né, começar esse diálogo, principalmente para essa fase que a gente está esperando, né, isso mesmo, Francis Matos, Lei 1075 aprovada, que bom, né, Francis Matos? Pessoal, sabe, eu estou muito feliz, eu estou muito orgulhoso da movimentação da galera da região Norte, sabe, de se unir. Eu estava conversando com o Madison agora, fiz que bacana, né, Madison, a articulação. Parece que agora a gente está mais unidos do que antes, né, do que antes da pandemia. Isso é muito importante e espero que essa união seja real, né, e a gente leve tudo isso à frente, a gente tenha outras conquistas, tá certo, gente? Isso vale muito, muito a pena. Eu quero agradecer aqui a Silmara Costa, aí de Roraima, né, que está com a gente nessa articulação, nesse trabalho. Silmara, um beijo, trabalha pra caramba. Hoje eu passei o dia aperreando a Silmara aí, fazendo perguntas, dialogando, para a gente chegar até os senadores, né, e conseguir a aprovação dessa lei durante essa semana, tá certo? E também quero agradecer a Camila Costa, né, assessora do secretário, que deu toda a atenção e apoio para a realização dessa live. Muito, muito obrigado, viu, Camila? Muito obrigado mesmo. Eu vou ver se o secretário já está aqui. Secretário, o senhor pode me dar um oi para eu poder convidar você aqui para a nossa conversa? Ontem a gente teve aqui, está aqui. Acabou de entrar e daqui a pouquinho ele vai dar um oi para eu chamar ele aqui, para a gente já começar a nossa conversa. Ontem a gente conversou com o presidente da Fundação Elias Mansur, né? Lá do Acre, foi muito bacana, viu? Manuel Pedro, um abraço, contribuiu muito junto com os artistas também. A conversa continuou após, muita gente me mandou mensagem lá do Acre e um abraço para todos aí, vamos seguindo com a luta. Senhora, um beijo, viu? Vou chamar aqui o secretário para começar a nossa conversa. Secretário de Cultura Max Johnson Castro, tá certo? Lá de Roraima. Tá entrando. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo. Boa noite, Fabiano. Tudo bem? Boa noite, Tudo pessoal. Bem. Secretário, como é que está a situação aí, os trabalhos junto a essa pandemia? Então, aqui os trabalhos na secretaria não pararam, né? A gente vive um novo momento, né? É um novo normal. E nós, quanto gestores, nós estamos preocupados, sim, de buscar soluções para a nossa classe, buscar soluções para os artistas. Então, de fato, a gente tem que reaprender a criar mecanismos para poder atender às nossas demandas. Porque as demandas hoje são totalmente diferentes, né? A exemplo, os artistas se programam para poder participar de editais, né, dentro da Lei Incentivo à Cultura, enfim. E acaba que, nesse momento, os artistas que realmente precisam
estou numa situação muito delicada. Esse momento chegou que ninguém esperava, pegou todo mundo de surpresa. Mas é isso, acho que a gente tem que respirar, né, aprender com esse momento e criar. Eu acho que o artista ele tem essa capacidade, essa sensibilidade de usar a arte para expressar o sentimento, né, através de uma música, numa poesia. Você fala um pouco da sua trajetória profissional para a gente conhecer a sua história melhor? Tem gente do Brasil todo assistindo a gente aqui. Então, é verdade, é uma honra estar aqui. Quero mais uma vez lhe parabenizar, né, pela essa iniciativa, por essa conexão do Norte, né? E me sinto muito honrado, Fabiano, de participar desse momento, de estar aqui com você e falar um pouco, partilhar um pouco das experiências da Secretaria e um pouco, né, enfim, das nossas ações. Bom, sou formado em administração, fui já de movimento estudantil e acabei militando também em vários movimentos, né, estudantil, de juventude, acabei também me movendo diretamente em movimentos culturais. Acabou que também fui conselheiro nacional de juventude, participei em 2013 na construção, né, na colaboração por meio de fóruns, de conferências de juventude, na criação do Estatuto da Juventude. Agora, em 2019, quando eu ainda era conselheiro nacional de juventude, participei e contribuí na criação da Frente Parlamentar no Senado. Então, assim, acabou que isso me gerou uma expertise para poder ocupar esse espaço. Hoje, eu tenho completei hoje 28, semana passada, retrasada, quer dizer, dia 4 de maio, 28 anos de idade. Eu acredito que seja o gestor mais jovem do Brasil, né? Tem uma responsabilidade para conduzir os trabalhos. É um desafio gigante. Acredito que o jovem hoje ele está ocupando alguns espaços e a gente precisa ser esse modelo, essa referência. Nós lutamos muito para ocupar os espaços e quando a gente ocupa esses espaços, a gente tem que mostrar nossa capacidade, né, nosso trabalho, porque nós somos transitórios em determinados cargos, mas o que vai permanecer é o trabalho. Então, assim, eu tenho me esforçado muito para dar o meu melhor aqui na Secretaria, de deixar a minha contribuição, né, juntamente com toda essa equipe que compõe a Secretaria, de deixar um legado, uma história. Então é isso. Enfim, tem muitas coisas que eu já participei, sou produtor audiovisual, já participei de produção de curta-metragem, enfim, uma série de coisas. Acabei que eu trabalhei muito nos bastidores, né? Então eu sei o papel, a importância do bastidor, porque as pessoas quando vai ver um espetáculo, uma dança, um teatro, vê o produto final, mas não sabe todo um trabalho por trás de preparação, de ensaio, né, de composição, enfim, de tudo isso. E existe todo esse trabalho, e eu participei e participo ativamente agora como secretário também, trabalhando aqui na Secretaria, realizando grandes eventos, porque nós estamos falando de eventos a nível estadual, né, então acaba que a gente é cobrado, desafios novos, e a gente vem superando cada dia mais. É verdade, secretário. Secretário, a sua secretaria é só de cultura ou ela tem outras pastas, como esporte, juventude? Sim, a secretaria ela é somente de cultura. Ela foi criada em 2013, né? Faz 7 anos que ela foi criada. E de lá para cá, a secretaria vem buscando, né, se aperfeiçoar, melhorar, enfim, se adaptar às realidades. E eu quero aqui, nesse momento, em nosso diálogo, apresentar resultados. Durante esse tempo, a gente acumulou, a cultura tem um débito com a sociedade, tem um débito com os artistas, e a gente vê a frustração do artista, porque cria muita expectativa em relação à secretaria, né, em relação às ações, em relação a tanta coisa, mas eu quero deixar claro os avanços que, quando eu assumi enquanto secretário, a parte que a gente vem tendo. Então, quero ter a oportunidade aqui de expor tanto para o povo do estado de Roraima que está acompanhando essa live, mas todo o pessoal do Norte que está acompanhando e do Brasil, para saber que nós temos dificuldades, nós temos buscado parceiros, enfrentado muitos desafios para que a gente possa superar qualquer tipo de barreira, né? Eu procuro ouvir, nós temos o conselho, os artistas, buscar pessoas experientes, porque acho que isso não é apenas ser inteligente, é ser sábio,
né? Ter sabedoria e ter a humildade de reconhecer que você não sabe de tudo. Você tem que buscar parceiros que estão além, né, com muitas experiências, com muita à frente, e você reconhecer, poxa, eu preciso pegar essa ideia é boa, essa prática é boa. E eu tive o privilégio agora em janeiro, logo no final, eu estive em Recife, né, conversando com Gilberto Freire, estive também no Amazonas, conversando com o secretário Apolo, né, trocando mais experiências, estive falando para ele de quanto era importante o Norte se unir, porque a gente vê que a nossa logística é diferente, a nossa dificuldade, toda a estrutura é diferente. A gente sabe que no governo federal, não estou aqui para criticar ou apontar, pelo contrário, mas sabemos que a cultura ela é muito forte no Sul e Sudeste, né? E o Norte acaba que você tira pela Lei Rouanet. A aprovação de projeto do Norte é baixíssimo, né? Poucos artistas apresentam projetos dentro da Lei Rouanet e poucos são aprovados. Comparado, exemplo, o Rio de Janeiro apresenta 200, enquanto o Norte apresenta 2, 10. Então a diferença é gigante. Mas então assim, e estive com o secretário Apolo falando dos desafios, trocando experiência, colocou à disposição. A gente fizemos tanto planos nesse ano de intercâmbio, porque eles têm a ópera, festival de ópera, festival de cinema, festival de Parintins, tanta coisa bacana. Eu falei, olha, acho que nossa equipe, o nosso time precisa aprender com vocês. Nossa secretaria é bebê, né? Se a gente tirar a Secretaria do Pará, que já tem bastante tempo, do Amazonas, em outros lugares do Norte, até mesmo do Brasil, já tem história, tem, enfim, uma construção. E a Secretaria está se construindo, né? Então é isso, nós temos muitos desafios para superar e para vencer, mas graças a Deus a gente tem tido bons resultados. Bons resultados. Bacana. Secretário, o senhor pode falar um pouco que trabalhos e ações estavam sendo executadas antes da pandemia pela Secretaria? Posso sim, com certeza. Então, eu assumi, Fabiano, em setembro, né, a secretaria. Sim. Mas antes de ser secretário, eu fui diretor. Um dos principais departamentos dentro da secretaria, que é diretor de promoção cultural. Eu estive à frente desse departamento, eu tive o prazer e a oportunidade de conduzir o trabalho do maior festival, né, popular, que é o São João. A gente pegou o estado em estado de calamidade financeira. Nós temos a questão da imigração venezuelana. Então, teve vários fatores que contribuíram para que não a realização deste evento. Mas por entender que esse festival é tão importante, existe todo um trabalho, toda uma construção das agremiações, dos artistas envolvidos, da economia que se movimenta. Exemplo, nós temos só de grupos de quadrilheiros, nós temos 24 grupos. Se a gente multiplicar por 100, nós estamos falando de 2.400 pessoas envolvidas, da economia criativa, que tira esse jovem da ociosidade, né? Nós geramos, só no São João, nós geramos mais de 200 oportunidades, dando oportunidade para os ambulantes estarem lá nos seus espaços, vendendo, fazendo a sua renda. Teve um ambulante que dava 10 horas da noite, um exemplo, já conseguia vender tudo. Então, isso foi motivo de muita alegria. Foi a primeira vez que a Secretaria fez um chamamento público, né, buscando parceria público-privado. Nós recebemos parcerias de empresas, né, que se colocaram à inteira disposição, que acabou financiando quase 40% de toda a estrutura. Só vou lhe colocar um exemplo. Na nossa aprovação, que a gente tinha sentado com o governador, não estava aprovado o palco, o tablado para o quadrilheiro, não estava aprovado, não tinha condições de arcar com a arquibancada, e através do patrocínio a gente conseguiu garantir o arquibancada, o palco, né, o tablado, para que aquele espetáculo, grande espetáculo, acontecesse. E a gente teve o prazer de ser assim, um evento sensacional, né? Um evento super positivo. A gente, a estimativa, a gente recebeu, tivemos parceria da CEPLAN, que é uma secretaria de planejamento, que fez pesquisa qualitativa e apontou que a gente movimentou, a estimativa tem movimentado mais de 2 milhões de reais. Então isso é muito importante. As pessoas tendem a ver a festa popular, o evento, como simplesmente uma festa. E não é isso, existe uma cadeia envolvida, existe contratação de segurança, costureira, ambulante, material gráfico, design. Então a gente acaba movimentando toda a economia, todo, né? E aí, vou tentar ser mais sucinto, porque... Não, pode ficar à vontade, o espaço é para o senhor falar mesmo, a gente quer ouvir o senhor, pode ficar tranquilo, à vontade, viu? Pode falar.
E aí, baseado nisso, acabei como sendo diretor, eu percebi algumas demandas, né? A gente ouviu muito, a construção do São João foi só um sucesso, porque nós ouvimos a classe, né, o movimento quadrilheiro, a gente ouviu os ambulantes, nós sentamos com eles e definimos a estratégia para que esse evento pudesse acontecer e ser um sucesso, né? E também nisso, ainda quanto diretor, a gente tinha um convênio dos pontos de cultura, o convênio de 2007, ainda a secretaria ela era departamento de cultura dentro da Secretaria de Educação, né? E infelizmente na gestão passada devolveram aproximadamente R$ 1.050.000. Eu fui no intuito de pegar isso e tentar resgatar. Então, ainda diretor, sentei com lá o secretário especial, doutor Henrique Pires, acho que, né? Acabei que sentei com o secretário especial secretário nacional de diversidade cultural, Gustavo Morano, então, ele era o secretário. A gente vê todas as possibilidades de resgatar esse convênio e não perder esse recurso. Mas, infelizmente, o recurso foi devolvido e não podia ser nada mais feito. Então, assim, R$ 1 milhão que poderia ter sido aplicado dentro dos pontos de cultura. E aí isso é um prejuízo para toda a classe artística. E a classe cobra e realmente não tira a razão. Né? Nós, quanto gestor e quanto poder público, nós temos que viabilizar, temos que facilitar, nós temos que ser esses facilitadores de caminho. E aí, assim que quando assumi, a gente tive o desafio, a oportunidade de conduzir os trabalhos da secretaria, né, juntamente com a equipe. A gente definiu o plano, né, levantamos as principais demandas da secretaria, ou seja, a secretaria acumula um passivo gigante a respeito de obras. Nós temos o nosso teatro, o grande teatro Carlos Gomes, abandonado há mais de 10 anos, a Casa de Cultura, né, o próprio Palácio da Cultura, que precisa passar pelo processo de acessibilidade, não tem elevador, não tem rampa, enfim. Acaba que as pessoas deficientes não conseguem vir assistir um espetáculo, participar de alguma conferência, de algum debate, de algum evento que sempre a Secretaria, ou no caso, o Palácio da Cultura promove. E aí temos e outros espaços. Então a gente fez esse levantamento, né? Eu abri o diálogo com os artistas. Tinha artista aqui que nem vinha há mais de 2 anos na secretaria, com muito trauma, né? Muito chateado, já estava cansado, saturado. Eu falei, olha, dê essa oportunidade, nos dê essa condição de a gente trabalhar para fazer a diferença, né? Então, eu assumi dia 2 de setembro e aí já estava no processo de emenda dos deputados e senadores fazendo a indicação das emendas parlamentares. Então, juntamente com a nossa equipe técnica, nós temos um nosso projetista aqui também, temos o nosso diretor, que é o Rafael Mendes, João de Nascimento, toda a equipe, né, trabalhando, se empenhando, articulando com os deputados. Nós levantamos as demandas e fomos a Brasília. E conversamos com cada deputado, apresentando a realidade. Eles falaram, olha, nunca vi uma secretaria de cultura de vir aqui conversar com a gente, abrir o jogo, falar das dificuldades. Alguns senadores e deputados, olha, eu já me comprometi com as emendas, infelizmente não consigo alocar esse ano, mas pode ter certeza que ano que vem eu vou alocar, eu vou direcionar. E hoje nós estamos falando, e assim, fazendo toda essa articulação sem nada político, né? Sem defender A, B ou C, todos foram receptivos. Bacana, secretário. Qual a maior dificuldade de trabalhar a cultura dentro do próprio Estado? Olha, essa é uma pergunta bem pertinente, assim, é um desafio. A gente se esbarra muito na burocracia, né? A parte de tramitação dos processos. As pessoas, a gente tem que respeitar a lei, tem os prazos, e isso acaba, por exemplo, a gente quer fazer o exemplo do nosso edital, que logo vou fazer o comentário do edital que a gente abriu aqui do Cultura em Casa, para esse momento que a gente passamos do Covid-19. A gente tem que obedecer o rito, não tem condições de a gente atropelar os prazos, porque se eu fizer um deslize, eu vou responder lá na frente, eu quero ter a minha tranquilidade enquanto gestor. Então a burocracia, acaba que trava muito. Questionar como vão fazer a transferência de recursos para o artista. Infelizmente, a gente não pode chegar porque tu é bacana, tu canta bacana, eu vou te dar um cheque branco e tu vai receber. Não é assim, a pessoa tem que ter no mínimo uma identidade, um CPF, uma carteira de trabalho,
algo que possa nos respaldar, a gente inserir no processo, porque logo, logo o órgão de controle vai vir em cima da secretaria e saber para onde você enviou esse recurso, como você pagou esse recurso, com qual motivo e qual justificativo você está pagando e fazendo essa transferência de renda para esse artista. Então, eu acredito que o grande gargalo, sim, é a burocracia. Eu acho que existe, enfim, eu acho que é unânime isso, né? E a gente precisa manter o máximo de transparência possível aqui dentro da secretaria. Pessoal, vocês podem mandar pergunta também para o secretário, tá certo? E a gente vai respondendo durante a conversa. Secretário, vocês têm sistema de cultura aí? Sistema estadual de cultura? Sim, nós temos o Sistema Estadual de Cultura, né, o famoso CPF da Cultura, nós temos o nosso conselho, nós temos o plano e nós temos o fundo. Hoje o fundo também tem um recurso, a gente pensa em fazer uma nova construção nesse sentido, de modernizar, de deixar mais prático, né, o mecanismo. O próprio Fundo de Cultura, que hoje tem um recurso, que foi a Secretaria de Cultura que capitalizou por meio lá da nossa São João, do Réveillon, que foi captado, ou seja, os ambulantes que participaram desses eventos, Fabiano, eles pagaram uma taxa bem simbólica e que gerou essa receita para o Fundo de Cultura. Então, logo, logo a gente, juntamente com o Conselho, vamos estar operacionalizando esse fundo, mas claro que precisa passar por uma atualização e uma modernização dessa ferramenta. Eu só quero, para não fugir aqui do meu raciocínio, de dizer que a articulação foi feita em Brasília e nós conquistamos mais de 20 milhões de reais de emenda parlamentar. Nós conseguimos garantir aproximadamente 2 milhões de reais para o nosso Teatro Carlos Gomes, nós conseguimos garantir 1,5 milhão para o nosso Palácio da Cultura, nós conseguimos garantir, né, aproximadamente 13 milhões de reais para a nossa escola de música, que no caso não vai contemplar apenas a escola de música, que atende mais de 1.100 alunos. Vai ser montado um complexo cultural no Parque Anoá. Não sei se você sabe, mas o nosso Parque Anoá é um dos maiores parques do Norte, né? É lindo, né? Acho que, não sei se você conhece. Pois é, você é algo fantástico, que vai logo, logo abrigar o museu também. O museu, infelizmente, ele não pertence à estrutura da secretaria, né? Mas que também, assim, vai abrigar essa estrutura. Então, a emenda de parlamentares que estão confiando e acreditando. Você sabe que deputados e senadores, eles não enviam emenda se ele não confia na gestão. Porque o que acontece? Quando o deputado ele garante a emenda, a secretária tem que apresentar projeto para o Ministério finalístico. E aí tem que ser aprovado. Ou seja, ano passado eu peguei um relatório de muitas emendas que foram... esqueci a palavra... deu impedimento técnico. E acabou que essa emenda teve que ser reapresentada. Ou seja, acaba que o gestor, se ele não conseguir garantir essa emenda, ele é incompetente. Não falo isso, eu não estou chamando de gestores de incompetentes quando não garante a emenda. Mas, assim, no meu ver, se eu não tiver a condição de garantir, por meio de projeto, de articulação, a emenda, eu fico muito triste. Então, assim, nesse período para cá, nós tivemos a nossa vitória. Nós não paramos aqui na secretaria, estamos trabalhando em teletrabalho, sistema de rodízio, né, para que o trabalho não pare, porque um dos ministérios que cuida das emendas, eles não mudaram os prazos. Então, nós tivemos a grande felicidade, Fabiano, de ter, semana passada, o retorno do teatro, que foi aprovado, nosso projeto, do Palácio da Cultura. Nós temos uma emenda de uma deputada indígena, a deputada Joênia, que destinou 200 mil reais para contemplar edital de premiação para fazedores de cultura, né, por povos indígenas e não indígenas, para são mais de 7 ações dentro de 200 mil. Você lançar 7 editais dentro desse valor. E falo mais, deputados já se colocaram à disposição e dizem, olha, vamos garantir recursos para a secretaria. Então, se foram passos bem positivos na secretaria, né, a gente sabe que a secretaria, né, o governo, ele vem sofrendo, não vou falar que sofrendo, mas foi motivo assim, de muito questionamento por causa desses espaços que estão abandonados há tanto tempo. E eu quero falar aqui de um espaço em especial que é a Casa de Cultura. Sim. Que é o maior símbolo cultural do Estado. Não sei se vocês teve a oportunidade de conhecer aqui no centro, na Jaime Brasil, ou passar ali, ver que estava realmente
abandonado, já foi casa do governador, quando era território, enfim, tem toda uma história, é de fato o maior símbolo cultural, é o coração da cultura roraimense, e de fato está abandonado há mais de 10 anos. O Ministério Público, ele moveu uma ação contra o governo do Estado, e o governo do Estado paga uma multa diariamente. Assim que a gente assumiu, a gente pegou os processos. Quando a gente pega processo, você sabe que a gente não lê processo em 2 dias. Você tem que tirar um tempo, você tem que entender, você tem que resgatar tudo aquilo, compreender e ver onde estava o erro para poder melhorar. Então, assim, o processo, infelizmente, ele foi instruído de uma maneira equivocada, porque quando a gente tem um patrimônio histórico, ele não sofre processo em intervenção de reforma, ele é restaurado. Então, o processo, o objeto desse processo, ele estava como reforma. Então, a gente pegou, identificamos o erro e nós decidimos, juntamente em conversa com todos os departamentos de promoção aqui da Secretaria, departamento de patrimônio, né, conversamos com alguns artistas, com alguns setores, como a Universidade Federal, né, e identificamos que isso, de fato, tinha que ser tomada a decisão de abrir um novo processo e dar prosseguimento. E dentro de um acordo que foi feito do Ministério Público com a Secretaria, que o IPHAN participasse desse processo. E o IPHAN, ele nunca aprovava o termo de referência, porque é o termo de referência que dá o norte do processo. Sim. Ou seja, nós tivemos o prazer, né, a felicidade de quando a gente assumiu, nós procuramos o IPHAN, colocamos toda a dificuldade, toda a situação. Dificuldade não, nós colocamos a situação e buscamos os caminhos para poder resolver essa demanda. Em janeiro, nós tivemos a felicidade de fechar nosso termo de referência, encaminhamos para o IPHAN. Em abril, o IPHAN nos retorna positivamente, aprovando o termo de referência. Ou seja, nós temos hoje um processo que está tramitando, está na CEINF, na Secretaria de Obras, que está para a cotação de preço da empresa que vai fazer o projeto básico ainda, o projeto arquitetônico, que vai definir o que tem que ser feito, a pintura, enfim, o que vai ser modificado. Porque quando a gente fechar esse projeto técnico, né, esse projeto, enfim, o projeto que vai dar o parâmetro para fazer a obra executiva, é aí que vai definir quanto vai custar essa obra. Então, assim, nós temos avançado muito. Já já a Casa de Cultura vai ser isolada, vai ser escorada, teatro vai ser fechado, vai ser isolado, né, com aquela estrutura metálica, o processo está tramitando. Então, assim, foi um avanço gigantesco. Claro que a gente se preocupa na hora de como passar essa informação para a população. Então, aqui na Secretaria, no Departamento de Comunicação, nós temos trabalhado já materiais que serão disponibilizados logo em breve, falando desses avanços, porque a gente precisaria, por exemplo, nós estamos falando do teatro, mas cadê a prova? Sim. A gente já tem a prova, agora o Ministério aprovando aqui, ó, foi aprovado. O bom que tem os processos agora, né, para poder mostrar. Sim. Secretário, eu tenho uma pergunta aqui da Silmara. A Silmara está perguntando de que forma a Secretaria tem buscado recursos para o Fundo Estadual de Cultura. Eu também queria, junto com essa pergunta, eu queria saber o valor que está no fundo atualmente. Então, a própria Secretaria é a maior captadora de recursos, né? Assim, todo evento que a Secretaria promoveu ou irá promover, tudo que for cobrado de taxa administrativa, tipo, cedência local de espaço, vamos alocar os espaços para os ambulantes, participar dos nossos eventos. Nesse sentido, é cobrada uma taxa, aí cai diretamente no fundo, né? Nós estamos buscando aperfeiçoar um novo mecanismo e adotar aqui na Secretaria. E qual é o mecanismo? Eu estive lá em Recife e a gente viu um pouco da Lei Marcenato, né? Onde o Estado ele entra, né, como agente ativo de buscar os empresários, captar os recursos, jogar no fundo para que o artista possa ter o acesso mais rápido ao recurso. Sim. Então, né, e a gente... É uma outra vitória, hein? Eu preciso falar, eu preciso dizer. Há 2 anos, Fabiano, que a nossa lei de incentivo à cultura, ela não era executada. Ela não estava ativa. Há 2 anos atrás. Né? E por quê? Porque o nosso convênio que garante a renúncia fiscal não estava mais vigente, não estava mais compatível com a nova diretriz da Confaz. Então foi cancelado, né? E infelizmente
o Estado teria que reapresentar um novo modelo de convênio para poder ser aprovado, e aí a gente poder apresentar uma nova legislação e logo em seguida o edital que vai dar as diretrizes de como a gente vai fazer esse repasse para os artistas. Então, ano passado ainda, nós sentamos com o Conselho de Cultura, que tem um papel assim, fundamental, são parceiros da Secretaria. Quero que, a relação com o Conselho é bem próxima? É muito boa, assim, eu quero até mandar um abraço aqui para o presidente, todos os conselheiros, em nome do presidente Sabá, que tem sido essa pessoa sensacional. A gente tem conversado muito, eles mesmos já confessaram que a relação assim, tem sido muito amigável, a gente tem tentado construir. Tudo que for positivo para construir, a gente está junto. É para somar, é para construir, vamos estar junto, vamos se ajudar, porque aqui não dá para fazer embate. Acho que a gente tem que construir. Enquanto a gente fica nesse negócio de puxar para lá, puxar para cá, acaba que ninguém ganha e quem perde são aqueles que pagam nossos impostos, a população. É verdade. Então, o senhor tem o valor que está depositado no fundo? Hoje, aproximadamente, o fundo possui R$80 mil. 80 mil, né? 80 mil reais. E a gente já tinha sentado no início do ano com o conselho para a gente definir como nós iríamos operacionalizar esse valor. Né? Operacionalizar esse valor. Fabiano, mas deixa eu concluir aqui a questão da lei, Sim. Porque a gente conseguiu fazer a minuta, apresentamos para o Cefaz, porque a Cefaz que apresenta não Confaz. Infelizmente, em dezembro, nossa nós não conseguimos colocar em pauta, no caso da Cefaz, não consegui colocar em pauta, mas agora em abril coloquei em pauta e foi aprovado. Com ressalva. Antigamente, a nossa lei de incentivo à cultura dava um abatimento de até 80% de renúncia fiscal. Nós conseguimos, Fabiano, agora até 100%. Ou seja, os artistas vão poder fazer seus projetos com até 100% de abatimento dentro da lei de incentivo à cultura. Sabe que isso representa uma vitória? Isso está dentro do plano de governo, dentro das diretrizes do que o governo se candidatou e apresentou, e a gente está cumprindo o primeiro ponto, porque quando o governador, né, o nosso governo assumiu, ele fez um fórum antes e escutou a classe artística, e isso era a principal pauta e reivindicação. Nós que precisaríamos, né, de uma lei atualizada que pudesse incentivar, facilitasse a vida do produtor, né? Então, assim, a gente foi aprovado agora, foi ratificada a portaria, né, que garante o convênio dia 4 no dia do meu aniversário, foi ratificado, saiu no Diário Oficial da União, e logo a gente já montou equipe de trabalho que está fazendo os estudos para poder apresentar e levar, no caso, a Casa Civil irá levar a Assembleia, apresentar. Nós também já estamos articulando com a nossa base, né, para poder aprovação dessa lei. E peço, você que é fazedor de cultura, que é artista aqui, que está do estado de Roraima, que acompanha, né, que sabe da importância dessa lei, que se articule. E eu quero abrir aqui um parênteses e dizer que os nossos artistas são muito bem articulados. Olha, eu tiro o chapéu. Eu acho que é isso. Quando a gente é de movimento, a gente é muito articulado. A gente tem que se articular. Eu conheço eles trabalham muito, a gente trabalham muito, são muito organizados. Sabemos que a gente tem, enquanto gestão, a gente está desse lado aqui, a gente sabe quanto não é tão fácil não como se imagina. As pessoas acham assim, eu quero dinheiro, me dá um cartão de crédito, acho que a Secretaria tem um cartão de crédito, tipo, sem limite, e vai passando. E não é assim, gente. Não é assim que funcionam as coisas. Mas a gente procura, de fato, atender da melhor forma possível, né? De instruir, de orientar, de ouvir, de escutar eles. E assim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai também buscar um equilíbrio para poder atender a classe, porque realmente nós sabemos que a classe artística está sendo penalizada, né, nesse momento. E falo, não é apenas o artista, né, mas toda essa cadeia, desde do segurança, o pessoal que é barman, enfim, o cara que é sonoplasta, a costureira, o artesão, todos estão sendo afetados por esse momento. É verdade. Secretário, tem duas perguntas aqui que elas são muito parecidas, do Aldenor Pimentel e deixa eu puxar aqui para cima, da Elisa, né? Eles perguntam para o senhor se a Secretaria está pensando, ou pensou, né, antes da pandemia, claro, porque depois a gente vai falar sobre a lei, tá, que foi aprovada ontem,
mas se existe algum edital que será lançado além do Cultura em Casa, se a sua equipe está pensando em algum outro tipo de edital, principalmente para atender os artistas independentes. Se vocês estão pensando em alguma coisa? Olha, a gente lançou o nosso edital, né, do Cultura em Casa. Sim. Posso, né, comentar aqui, então, para poder, Claro. Responder eles. Sim. Então, assim, quando chegou esse momento, a secretaria já tinha sentado com o conselho e definido que a gente já iria construir em parceria, porque dentro do conselho tem a sociedade civil organizada e o poder público. E acaba que os conselheiros têm esse papel de filtrar as demandas, né, da classe artística mesmo, né? Sim. E de trazer a gente de formatar da melhor maneira de como atender a classe. Então, nós já tínhamos sentado nesse sentido, uma reunião, não apenas que foi com o conselho, foi com todos os segmentos culturais que a gente teve em fevereiro, sentamos, né enfim, com todos esses artistas, para definir qual seria a melhor estratégia. Então, a secretaria, sim, estava trabalhando e elaborando editais que pudessem atender todos os segmentos possíveis. Exemplo, nós teremos o Festival Visconde Sabugosa, que é o dia do escritor, o dia do Monteiro Lobato, agora em abril. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de colocar em prática. Por exemplo, a própria emenda da deputada Joênia, a gente mandou para o Conselho um ofício pedindo sugestão, né, a contribuição do Conselho para que pudesse nos ajudar na construção dos editais da emenda da deputada Joênia, que eu falo para vocês, ainda vai ser lançada, ainda esse ano. Né? Já estamos só esperando virar convênio para que a gente possa já se organizar e lançar ainda esse ano vários editais. Bom, quando chegou esse momento de pandemia, a secretaria, como eu falei, todo mundo foi pego de surpresa, a gente não esperava isso quando foi decretado, o governo decretou o estado de calamidade em todo o estado, né, mudando toda a dinâmica e tal, então nossa equipe sentou, os departamentos sentaram e a gente, ainda mais, juntamente com o fórum, né, eu componho um fórum de gestores de cultura, então acabou que os gestores, nesse momento, a gente conversamos muito, tivemos videoconferência, né, até então com a secretária especial da Cultura, e aí a gente sabe qual o melhor caminho a ser seguido, qual é a melhor ideia para a gente poder atender de imediato nossos artistas. Então a gente trabalha em duas vertentes. A primeira vertente, para poder, como nós decidimos fazer o edital de premiação para os artistas, edital de credenciamento, a gente sabe que demoraria em torno de 25 a 30 dias para a gente até publicar o edital, porque vai para a PROGE, enfim, todo esse processo, esse trâmite. Então, nós buscamos parceiros, para você ver, nós temos muitos parceiros na secretaria, nós colocaram chefes de cozinha, contadores de história, enfim, vários artistas que colocaram à disposição. E nós, da secretaria, a gente gravou conteúdos e nós lançamos diariamente nas plataformas oficiais do governo, né, digitais do governo, diariamente conteúdo para poder dar tempo a gente lançar o edital que foi publicado no dia 24, que até hoje está vigente, vai ficar vigente até esse momento passar, que vai contemplar em torno de 105 projetos inicialmente. O projeto foi pensado, a gente chegou a pensar em fase, então a gente começou com 105 projetos, dividido em três categorias de valores de 500, de 1.000 a 1.500 reais, contemplando todos esses segmentos, artesãos, arte plástica, arte cênica, literatura, audiovisual, música, todos os segmentos possíveis. Então, assim, a pergunta do Adenor e de outros artistas, nós sim iremos lançar. Nós estamos estudando, vendo a possibilidade de ver outras formas de atender a classe. Tá? Então, assim, ainda nós estamos com o nosso edital vigente, do Cultura em Casa, que ainda, qualquer dúvida, as pessoas podem procurar na própria rede oficial da secretaria. Então, vai permanecer até o decreto de calamidade aqui no estado. Então, vai estar aberto. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Por experiência, antes de ser gestor, assumi como secretário, já tive experiência também. Eu fui representante aqui do programa do governo federal, no estado, do programa Inova Jovem. Não sei se você conhece, é um programa de empreendedorismo que dava capacitação, né, formação de empreendedorismo de 18 a 29 anos de idade, né, enfim.
E a gente formou em torno de 350 jovens aqui. E dentro da Secretaria Especial da Secretaria Nacional de Juventude tinha um dispositivo que as pessoas têm o quê? O benefício chamado ID Jovem. O ID Jovem é uma carteira, né? Para quem não conhece, é uma carteira, né, de benefícios para a juventude de baixa renda, que tem de 15 a 29 anos de idade, que dá direito a entrada no cinema, shows, passagens de ônibus interestaduais, enfim. Só no estado, nós tínhamos em torno de 51 mil jovens aptos a ter esse benefício. Sabe, antes de eu assumir o ID Jovem aqui, coordenar esse trabalho de fazer um ponto de emissão da carteira, só tinha em torno de 350 jovens inscritos que tinha conseguido seu direito. Ou seja, a gente percebeu que às vezes é a falta de informação, é a falta de compreensão. E também nós sabemos que tem jovens que têm dificuldade de acesso à internet. As pessoas falam, não acredito, mas é verdade, tem muitas pessoas ainda que não têm acesso à internet, acessam a um celular, tem até celular, às vezes não tem recarga para colocar a internet, enfim. Então, assim, a gente sabe dessas dificuldades. E quando deu uma travada aqui, quando a gente assumiu esse programa do governo federal, a gente conseguiu elevar para 2 mil. A gente não conseguiu atender todo mundo, para 2 mil. Por que eu estou falando isso? Porque também é a mesma coisa do edital. As pessoas, elas acreditam que nós estamos dificultando. Não existe, a gente não está dificultando. Eu acredito que claro, que a gente buscou algumas ideias, exemplo, a gente viu que o Maranhão lançou edital, Pará lançou edital, Amazonas lançou edital. Isso é muito bacana. Alguns estados lançaram edital. Sim. A gente buscou essas referências, né? E a gente viu que nosso critério é muito simplificado. A gente pede que, no mínimo, uma identidade, um CPF, um comprovante de residência. Uhum. Aí, assim, as pessoas... eu não tenho RG, eu não tenho comprovante, mas... Não tem um comprovante, mas tem a declaração. Então, assim, as pessoas... Porque ouviu o primeiro não, já quer... Não, eu não quero mais, eles não querem ajudar a gente. Não é isso. A Secretaria tem se colocado toda à disposição. A gente vai lançar uma série de material agora para mostrar que não é difícil. Os próprios artistas falando que foi fácil, não é? Aí a gente colocou aqui, que é o grande gargalo que muitos questionam, é o portfólio. Né? É o nosso portfólio. Poxa, por que nós pedimos um portfólio? Gente, portfólio, existem várias maneiras de você fazer o seu portfólio. E a gente pede só um ano, que você declare que um ano que você vive de arte, de cultura. Por quê? Se a gente não pedir um portfólio, tipo, eu toco violão por hobby. Eu vou me inscrever, vou participar. Porque o edital, ele não é concurso. Concurso eu vou escolher o melhor e vou dar o recurso. E nós vamos credenciar. Credenciar o quê? Você tem a documentação, nós vamos lhe credenciar e você já vai participar. Secretário, então, vamos, porque a gente só tem 15 minutos agora, porque a live vai acabar, ela derruba a gente, né? Eu queria falar de um assunto bem importante, inclusive eu quero emendar com 2 perguntas aqui, do Clilson e da Silmara. Sobre a lei de urgência, que foi aprovada ontem, eu vou fazer algumas perguntas e o senhor disserta sobre isso. Uma observação que o Clilson fala é essa questão do interior, né, da política pública para a cultura chegar até as outras cidades, a não ser a capital. E a Silmara fala aqui como a Secretaria está se organizando para utilizar os recursos provenientes da lei Aldir Blanc, que foi aprovada ontem. Então, a gente aprovou uma lei muito importante ontem. Eu acabei de receber a notícia agora que o senador Everton, PDT do Maranhão, apresentou no plenário virtual o requerimento apoiando por vários líderes partidários para a inclusão da lei, né, na pauta de votação da segunda, né, da próxima semana. Acho que é segunda ou terça-feira que vai ser aprovado. E ontem foi uma vitória muito grande. Aí eu vou fazer algumas perguntas que o senhor pode dissertar. Primeiro, eu quero saber qual foi a movimentação que a Secretaria fez em relação a essa aprovação da lei. Se vocês estão se preparando para executar, porque o recurso que vier, ele vai vir de fundo a fundo, né? E vocês vão fazer uma administração disso por meio de editais, por meio de repasse para a entidade e outras formas de repasse desse recurso. E se vocês estão pensando também na questão do cadastro, né, que é necessário fazer um cadastro para atingir os artistas, e se vocês acreditam que vão conseguir alcançar todo o interior, né, no caso,
todo o estado de Roraima com esses recursos. Bom, realmente foi uma vitória para a classe artística. Assim, enquanto pessoa, enquanto secretário, eu tive a liberdade de mandar mensagem para alguns deputados e eu vou falar, a classe artística ela é muito articulada, ela sai bem na frente, né? Enquanto gestor e secretário de cultura, a gente tem um fórum, o fórum bem antes, né, da lei começar a tramitar, a discutir, a gente aprovou várias cartas sobre a Lei Emergencial da Cultura, onde a Secretaria também assina, concordando com esse movimento, por entender que é importante para a classe artística. Então, enquanto gestor, a gente acredita que essa é a contribuição dentro do fórum, porque o fórum ele tem seu peso. Ele manda a carta para a Câmara, para o Senado, para a imprensa, enfim, para toda a sociedade, e tem um peso. O fórum tem um peso e tem a sua importância dentro desse contexto. E dentro da articulação, quando pessoa física também, eu cheguei a entrar em contato com alguns deputados e olha, secretário, já dissemos sim, o líder tal, o grupo tal me procurou, se articulou. Então, assim, eu fico muito feliz. Já temos assim, a unanimidade também dos senadores que vai passar para o Senado agora. Já temos notícias que os senadores já estão dizendo sim, vamos aprovar, vamos encaminhar, vamos acelerar isso devido a essa importância. Bom, em relação à questão de como a gente vai dar vazão uma vez sendo aprovado e vai vir recurso, a gente vai ter que fazer essa distribuição, logo no início, desde o ano passado, a gente teve um fórum de prefeitos, o governo promoveu um fórum de prefeitos em novembro, e a gente sentou com o dirigente de cultura do município e falamos da importância da criação do calendário cultural. E aí a gente chamou o conselho, né, estava tudo isso nos nossos planos, mas infelizmente acabou que esse momento chegou e não deu para dar o prosseguimento como a gente gostaria que desse. Então, nós tínhamos alinhado com o conselho da criação do calendário cultural. As 2 semanas atrás, da semana passada, o conselho deliberou de cultura. Eles vão ficar responsáveis de fazer o cadastramento dos artistas. A nossa equipe de comunicação já está trabalhando para poder dar vazão a essa informação, né, que é o conselho que vai fazer esse cadastramento, até porque é uma das competências do conselho. E a gente, assim, procura... nós estamos o quê? Tentando mapear, né? Tentando não, a gente não está tentando, a gente está fazendo. Nós estamos construindo isso, nós estamos já entrando em contato com alguns secretários de município, de dirigentes, reativando esse contato, né? Puxa, assim, tem algumas secretarias que, a exemplo, tem dificuldade na internet, né? Então, às vezes, enfim, e acaba que toda a dinâmica do poder executivo, dessa prefeitura, mudaram, porque temos que obedecer ao novo momento, ou seja, sistema de home office, enfim, então acaba que temos essa dificuldade. Mas já iniciamos sim essa articulação com os secretários e dirigentes municipais. Já nossa equipe já está acompanhando a lei e estamos estudando a melhor forma possível para dar vazão e a implementação para que esse benefício chegue o mais rápido possível na ponta, naqueles que realmente precisam. Bacana. Hoje eu estava conversando com o Chicão Santos, ele é o presidente do Conselho Estadual de Cultura daqui, e ele levantou uma questão muito importante, que o senhor também falou no começo da live, que é a respeito da burocracia, né? A gente sabe que a burocracia ela acaba empatando muitas coisas. E quando esse recurso chegar, essa burocracia também vai empatar muitas coisas. A gente tem exemplo dos pontos de cultura que fizeram uma política super interessante, só que os instrumentos legais que fazia a gestão desse projeto, ele era muito ruim para a classe artística, porque eles, às vezes, não tinha a expertise, né, de fazer uma prestação de contas, por exemplo, como exigia. E talvez esse recurso vai esbarrar nisso também, essa questão das leis. E ele levantou a questão que talvez fosse necessário uma discussão junto à Assembleia Legislativa em criar um mecanismo de lei para esse momento que seja similar ao auxílio emergencial que está sendo dado pelo governo federal. O senhor acha possível conectar a Assembleia Legislativa e os artistas e a própria Secretaria, né, nessa tríade, nessa conversa, nessa possibilidade de facilitar o repasse de recursos? Olha, eu acredito que sim. Realmente, a nossa equipe está trabalhando até nessa hipótese mesmo, porque a gente sabe que existe muitos artistas na informalidade, então a gente precisa criar esse mecanismo muito
nós precisamos facilitar para que a população, o que realmente precisa, os artistas que precisa ter esse acesso a esse recurso. Então, se for para criar um dispositivo dentro da nossa legislação para poder facilitar, nós iremos fazer. Graças a Deus, a nossa secretaria, a gente tem uma boa relação com o parlamento, né? Nós temos, dentro do próprio comissão, que cuida da cultura, do esporte e juventude, nós temos uma aproximação gigantesca, nós conseguimos dialogar. Então, assim, a próprio líder do governo lá, que representa, né, os interesses do governo dentro da Assembleia, já se colocou à inteira disposição. Infelizmente, ontem ele testou positivo para o Covid-19, aqui eu mando um abraço para ele, para o Marcelo Cabral, assim, de dizer que ele é um parceiro, sim, da secretaria, né, e de dizer, assim, que a gente procura, sim, né, se for esse o melhor caminho para se fazer, a gente vai fazer. Então, e a gente conta muito, olha, a gente conta muito com o Conselho de Cultura aqui do Estado, a gente conta muito com o movimento, com os grupos independentes de cultura. Eu só peço o seguinte, que estão nos escutando, que todo pedido, ele tem que ser formalizado. As pessoas falam, queremos que o secretário se posicione, não, queremos que o secretário faça isso, mas não chega um pedido formal. Mande um ofício. E a gente tem o prazer de responder, o nosso gabinete está disponível, apesar que eu não consigo fazer atendimento só por agendamento, e olhe lá, dependendo da quantidade de pessoas. Então, assim, procuramos ter essa aproximação. A gente precisa, nesse momento, unir. E eu quero aqui parabenizar os nossos artistas roraimenses, que têm se demonstrado, assim, muito sensível, a um momento de muita união. Eles têm promovido lives solidários, né, grupos, bandas que têm promovido lives e têm ajudado os próprios grupos. Então, eles estão de parabéns. O governo tem se esforçado, não apenas através da Secretaria de Cultura, nós temos a assistência social, que logo, logo está garantindo aí mais de 3 mil benefícios de uma transferência de renda, um programa chamado Renda Cidadão. Né, teremos logo, logo também a distribuição de cesta básica, que também os artistas, né, dependendo da sua... Se tiver a condição de estar credenciado, vão poder participar também desses benefícios. Secretário, para finalizar, eu quero fazer 3 pedidos ao senhor. Em primeiro lugar, solicitar que a sua secretaria já pense, né, nessa estratégia, porque está bem aí batendo na porta, e para não pegar vocês de surpresa, né, porque a gente sabe que o trabalho da secretaria envolve outras coisas, envolve PGM, envolve financeiro, enfim, que tudo isso. O outro pedido é uma coisa que o senhor já faz, mas eu vou pedir novamente, é a aproximação desses artistas. Tenham eles sempre mais próximos, como o senhor citou aí, que o senhor está sempre próximo deles, e eles do senhor, porque nesse momento, sorte de quem tem um trabalho, né, fixo, mas tem muita gente passando necessidade, principalmente os artistas que precisam de sua arte para viver. E o terceiro pedido é que o senhor dialogue com os senadores aí e garanta esse voto da lei, né, que vai ser votado semana que vem. E parabenizar o seu trabalho, agradecer pelo tempo que o senhor disponibilizou aqui para a gente, agradecer a sua equipe também, né, que dialogou e organizou esse encontro aqui, a Camila, né? Camila, um abraço para ela. E o senhor pode fazer suas considerações finais, secretário. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fabiano. Assim, eu estou muito feliz. Eu vou lhe falar, é a primeira live que eu estou participando. Confesso que eu me procuro, assim, em momentos, espaços como esse, de realmente poder levar o trabalho, de mostrar um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo, parabenizar pela iniciativa. Realmente, eu acredito que o Norte precisa se unir ainda mais, né, para fortalecimento da nossa cultura, dos nossos povos. Nós temos uma história tão linda, né, e a gente precisa, de fato, valorizar. Porque uma coisa, assim, é uma frase que eu carrego, que eu aprendi, e foi uma frase que eu construí dentro da secretaria, que diz assim, porque valorizar a cultura é valorizar as pessoas, é valorizar a história. Então, é isso que eu acredito, que quando eu valorizo a cultura do Estado, eu estou valorizando as pessoas, né? E quem são as pessoas que fazem as histórias, né? Que são pessoas que têm sentimento, enfim. Então é isso, eu quero aqui parabenizar essa iniciativa e coloco à inteira disposição, né? Também para os fazedores de cultura aqui do nosso estado que estão acompanhando, dizer que nós estamos sempre de porta aberta para construir, para dialogar, para se aproximar. Nós temos nossos canais oficiais. Falo para você, eu tenho acesso às nossas redes oficiais da Secult e tem muitas perguntas e a nossa equipe responde, né? Algumas dúvidas a gente responde. Então a gente procura
responder constantemente qualquer indagação, qualquer questionamento e esclarecer a população. E dizer o seguinte, que esse momento é um momento de muita reflexão, não é simplesmente o estado de Roraima, não é o norte, não é apenas o Brasil, mas é um mundo que parou para rever os seus valores, os seus conceitos, as suas motivações, aquilo que motiva, o que nos motiva a viver, o que é importante nessa vida, né? E a gente aprender a valorizar. Então, ratificando que é importante a gente se cuidar, porque a gente tem que cuidar das pessoas. Eu acredito que a gente vai passar, que a cultura vai ser um setor que vai surpreender a muitos, é um setor que vai disparar em relação à criatividade, que vai unir, porque a cultura ela tem esse poder de unir as pessoas, né? De unir sentimentos, porque é uma língua internacional, uma língua, enfim, é uma língua mundial, né? Esse quadro aqui, ó, eu levo em todo lugar, eu posso levar a qualquer lugar, essa nossa live pode rodar o mundo. As pessoas vão conseguir captar o sentimento, né? E é isso, a arte ela tem esse poder de captar, de motivar, de mudar vidas. Então, de coração que agradeço pela oportunidade, agradeço também a oportunidade aqui do nosso governador, que recentemente testou positivo, está recuperando em sua casa, que está trabalhando incansavelmente para colocar o nosso estado de pé, reconstruir o nosso estado. Agradecer a minha equipe da Secult, que são pessoas assim, incríveis, são pessoas que não têm tempos ruins. Estão realmente trabalhando, se esforçando. Agradecer o conselho que tem mostrado parceiro da secretaria e agradecer os produtores, agradecer aí, falar o nome dela, esqueci, a Silmara Costa, que foi a interlocutora desse debate, desse encontro. E é isso, estou aqui à disposição, um grande abraço, né? Desejo a todos um sucesso e possamos aí superar tudo isso. Tá certo, secretário, a gente coloca o nosso canal à sua disposição, da secretaria também. O meu canal e o canal do PAN também, eu acho que o senhor ouviu, mas o PAN ele é uma plataforma digital, né, que levou 20 espetáculos da região amazônica para todo o Brasil e está dando continuidade aos trabalhos. Ele é grande parceiro da gente, idealizador desses encontros também, viu? Então fique com Deus, fique bem e a gente está à disposição do senhor, viu? Até mais, secretário. O ditado é, fique em casa. Fique em casa. Valeu, tchau, pessoal. Tchau. É isso aí, pessoal. Secretário de Cultura lá de Roraima, Max Johnson Castro, falando da realidade, tá certo? Amanhã a gente continua com Conexão Norte e a gente vai receber o secretário de Cultura de Rondônia, Jobson Bandeira, tá certo? Então eu espero vocês aqui na live, nesse mesmo horário de hoje, para a gente discutir, tá certo? E se você tem contato com o seu senador aí no seu estado, fala que semana que vem a lei de emergência cultural será votada e, se Deus quiser, aprovada, para que a gente tenha êxito e tenha bastante trabalho aí pela frente, tá certo? Fiquem bem, beijo em vocês e até amanhã.